Algumas pessoas são demitidas de seus empregos porque simplesmente não são boas no que fazem, e isso é válido. Na WWE, isso também acontece. No entanto, ao longo dos anos, também vimos alguns funcionários da WWE serem demitidos pelos motivos mais idiotas. Fique por aqui se você quiser saber quem são eles. A WWE demitiu Zelina Vega em novembro de 2020, e sua demissão chamou bastante atenção devido às circunstâncias incomuns que a envolveram. A WWE introduziu uma nova política no final de 2020 que restringia os lutadores de se envolverem com plataformas de terceiros, como Twitch, Camel e OnlyFans. A empresa exigiu que os lutadores entregassem o controle dessas contas à WWE, com uma parte significativa da receita indo para a empresa, em vez de para os próprios lutadores. Isso fazia parte de um esforço mais amplo da WWE para controlar e monetizar a marca de seus talentos fora da programação tradicional de luta livre. Zelina Vega se manifestou de forma notável contra essa nova política. Ela continuou a usar sua conta na Twitch e até lançou uma página OnlyFans depois que a proibição foi anunciada. Esse desafio foi uma violação direta do novo mandato da WWE. Relatórios indicam que Zelina estava obtendo uma renda substancial com essas plataformas, mais do que seu salário na WWE, em alguns casos, o que a tornou particularmente resistente às novas regras. Poucos minutos antes de sua libertação ser anunciada publicamente, Vega tuitou seu apoio à sindicalização, dizendo: "Eu apoio a sindicalização." Esse tweet e sua resistência vocal à proibição de terceiros sugeriram uma discordância mais ampla com o tratamento dado pela WWE a seus talentos como contratados independentes, sem os benefícios e as proteções de um emprego regular. A posição oficial da WWE foi a de que Vega foi dispensada por violar seu contrato ao se recusar a cumprir a nova política de terceiros. A empresa enfatizou que a política era aplicada uniformemente a todos os lutadores, e as ações de Zelina desafiaram a autoridade e o controle da WWE sobre seus talentos. Após sua libertação, Zelina recebeu apoio de vários setores, incluindo colegas lutadores e líderes sindicais. O incidente também chamou novamente a atenção para o debate sobre a classificação dos lutadores como contratados independentes e seus direitos. Zelina retornou ao seu canal na Twitch logo após sua demissão, indicando seu compromisso de manter a conexão com os fãs por meio da plataforma. A demissão de Zelina Vega, portanto, destacou questões importantes relacionadas a direitos trabalhistas, oportunidades de renda para lutadores e a extensão do controle da WWE sobre os compromissos externos de seus talentos. O próximo item de nossa lista foi demitido por causa de um sorriso. Sim, a demissão de Paul London da WWE. E, em 2008, é frequentemente considerada uma das demissões mais incomuns e desconcertantes da luta livre profissional. Paul London entrou para a WWE em 2003 e rapidamente se tornou conhecido por seu estilo de luta de alto nível e sua capacidade atlética. Inicialmente, ele formou uma equipe de tag de sucesso com Billy Kidman e mais tarde com Brian Kendrick. London e Kendrick se destacaram por seu longo reinado como campeões de tag team da WWE, um testemunho de sua química no ringue e popularidade entre os fãs. O incidente específico que levou à demissão de Paul London ocorreu durante um segmento nos bastidores da televisão da WWE. A história envolvia Vince McMahon e, durante uma cena dramática em que McMahon deveria passar por um grupo de lutadores com uma expressão séria, Paul London foi visto sorrindo. Essa infração, aparentemente pequena, foi suficiente para colocá-lo no radar da gerência da WWE, de forma negativa. Embora o incidente do sorriso seja frequentemente citado como a causa direta, vários outros fatores provavelmente contribuíram para a demissão de London. Havia rumores de que Paul London tinha uma atitude que não agradava à gerência da WWE, e essa percepção
pode ter sido exacerbada por suas ações durante o segmento de Vince McMahon, que foi visto como pouco profissional. Como muitos lutadores, Paul London tinha ideias criativas para seu personagem e suas lutas. No entanto, foi sugerido que ele frequentemente entrava em conflito com a equipe criativa da WWE sobre a direção de seu personagem e seu papel na empresa. Antes de seu lançamento, London sofreu várias lesões que o mantiveram fora da televisão por longos períodos. Essa falta de visibilidade, combinada com outros problemas, provavelmente o tornou um alvo fácil quando a WWE estava procurando fazer cortes no elenco. Depois de ser liberado, Paul London lutou no circuito independente e em várias promoções em todo o mundo. Ele teve sucesso nessas arenas, sendo frequentemente elogiado por seu talento no ringue e por sua capacidade de se conectar com o público. Ele também se aventurou como ator e em outros campos do entretenimento. Em entrevistas após a WWE, Paul London falou sobre seu tempo na empresa e as circunstâncias que envolveram sua demissão. Ele sempre reflete sobre o ambiente corporativo rígido e, às vezes, punitivo da WWE. London expressou que, embora tenha gostado das oportunidades que teve na WWE, a atmosfera da empresa e a maneira como lidou com certas situações deixaram muito a desejar. A demissão de Paul London é um exemplo clássico de como até mesmo pequenas ações podem ter consequências significativas no ambiente altamente controlado da WWE. Mas, ao contrário de nossa próxima entrada, não é como se o homem tivesse roubado alguma coisa. Ele estava apenas sorrindo. Emma, uma lutadora profissional australiana, assinou contrato com a WWE em 2011 e ganhou destaque no NXT. Ela se tornou popular por seus movimentos de dança peculiares e personalidade envolvente que repercutiram entre os fãs. Emma foi uma das mulheres pioneiras do NXT, ajudando a elevar a divisão feminina por meio de suas lutas com outras lutadoras, como Paige. Em junho de 2014, Emma foi presa por furtar uma caixa de iPad avaliada em aproximadamente $21 em um Walmart em Hartford, Connecticut. Esse incidente ocorreu logo após um evento da WWE. O relatório da prisão indicava que Emma havia passado por todos os pontos de venda sem pagar pelo item. Ela foi acusada de furto de 6º grau, uma contravenção em Connecticut. Inicialmente, Emma se declarou inocente das acusações. Mais tarde, seu advogado declarou que o incidente foi um erro e que Emma havia usado uma máquina de autoatendimento, deixando de escanear o item por acidente. Apesar dessa explicação, Emma foi obrigada a prestar serviços comunitários como parte de sua punição. A WWE tem uma política rígida com relação à conduta de seus funcionários, especialmente com relação a questões legais. Dada a natureza de alto perfil da WWE e o potencial de publicidade negativa, a empresa reagiu rapidamente. Em 2 de julho de 2014, a WWE anunciou que havia liberado Emma de seu contrato. A declaração oficial da empresa dizia: a WWE chegou a um acordo com a liberação da WWE, Diva Emma, a partir de hoje. A decisão de liberar Emma foi recebida com uma reação significativa dos fãs e da comunidade de luta livre. Muitos acharam que a punição foi muito severa, especialmente considerando a natureza menor da ofensa e o fato de que parecia ser um erro honesto. Esse protesto dos fãs, combinado com o valor relativamente baixo do item em questão, levou a WWE a reconsiderar sua decisão. Mais tarde, no mesmo dia, a WWE emitiu uma Embora Emma tenha sido readmitida, o incidente afetou sua carreira na WWE. Ela continuou a lutar na WWE, mas seu personagem e suas histórias não pareciam ter recuperado o mesmo ímpeto que tinham antes do incidente. Emma acabou sendo liberada da WWE novamente em outubro de 2017. Após sua saída definitiva da WWE, Emma retornou ao cenário da luta livre independente com seu nome verdadeiro, Tenille Dashwood. Ela obteve sucesso em várias promoções, incluindo Ring of Honor e Impact Wrestling, onde continuou a mostrar seus talentos
e a reconstruir sua carreira. Em entrevistas após sua saída da WWE, Tenille Dashwood discutiu o incidente do furto, dizendo que foi um mal-entendido e enfatizando que ela não tinha intenção de furtar o item. Por alguma razão estranha, parece que são sempre as mulheres da WWE que estão sendo demitidas, porque a próxima entrada da nossa lista também é uma diva lendária. Em 2005, Dawn Marie, cujo nome verdadeiro é Dawn Psaltis, foi dispensada de seu contrato com a WWE quando estava grávida. Isso levou a um processo de rescisão injusta contra a empresa, que acabou sendo resolvido em 2007. Em entrevistas, Dawn Marie compartilhou que sua demissão ocorreu logo depois que ela informou a gerência da WWE sobre sua gravidez. Inicialmente, ela foi tirada da estrada e removida de aparições planejadas, incluindo um show de reunião da ECW. Apesar de suas tentativas de propor papéis alternativos que não envolvessem desempenho no ringue, como comentarista ou gerente, a WWE citou a falta de planos criativos para ela como o motivo de sua demissão. Dawn Marie lidou com a situação de forma profissional e manteve o respeito por Vince McMahon, mesmo após o processo. Ela afirmou que Vince McMahon respeitou a maneira como ela administrou a situação e que suas interações após o processo foram amigáveis. O próximo item de nossa lista é uma das lutadoras mais talentosas desta geração. Serena Deeb entrou para a WWE em 2009 e rapidamente causou impacto como parte da Straight Edge Society, uma facção liderada por CM Punk que promovia um estilo de vida sem drogas e sem álcool. Como parte de seu personagem, Serena raspou a cabeça na televisão para demonstrar seu compromisso com a filosofia do grupo. A SIS era conhecida por suas histórias intensas e controversas, e a dedicação de Serena ao seu papel era evidente. Parte da Straight Edge Society, Serena Deeb foi demitida em agosto de 2010 por não manter os padrões rígidos da história fora do ringue. Apesar de ter concordado em raspar a cabeça para a personagem, ela foi vista bebendo álcool em público, o que contradizia a característica straight edge do grupo e levou à sua demissão. Essa discrepância foi considerada prejudicial à credibilidade da história e da facção. A WWE enfatiza muito que seus artistas devem manter suas personalidades na tela em público, especialmente quando esses personagens fazem parte de histórias importantes. Após sua libertação, Serena Deeb retornou ao circuito de luta livre independente. Ela trabalhou para várias promoções, incluindo a Ring of Honor, onde continuou a mostrar suas habilidades de luta livre e a reconstruir sua reputação. Em 2017, Serena Deeb participou do torneio inaugural Mae Young Classic da WWE, marcando seu retorno à empresa. Embora não tenha vencido o torneio, seu desempenho foi bem recebido, o que a levou a ser contratada como treinadora no WWE Performance Center. Nessa função, Serena contribuiu para o treinamento e o desenvolvimento da próxima geração de talentos da WWE. Serena Deeb falou sobre sua demissão em várias entrevistas ao longo dos anos. Ela reconheceu os motivos de sua demissão e refletiu sobre as lições aprendidas com a experiência. Deeb enfatizou a importância de compreender as responsabilidades de ser uma figura pública e representar uma grande empresa como a WWE. A questão é a seguinte: Serena Deeb foi pega bebendo. Jim Ross não foi, mas foi demitido por causa dos problemas com álcool de outra pessoa. Jim Ross, o lendário comentarista da WWE, foi demitido em 2013, após um incidente em um painel do WWE 2K14 durante o SummerSlam Access. O evento contou com a participação do The Nature Boy Ric Flair, que estava muito embriagado. Esse incidente ocorreu alguns meses depois que o filho de Ric Flair, Reid Flair, faleceu tragicamente de uma overdose de heroína. Ric Flair estava lutando profundamente com a perda de seu filho, o que contribuiu para seu comportamento errático. Ele admitiu em entrevistas que fez escolhas ruins e lidou com uma imensa culpa e autoculpa
afirmando que se sentia responsável pela morte de Reed porque ele estava com ele quando morreu. O luto de Rick o levou a aumentar o consumo de álcool, o que ficou visivelmente evidente durante o painel. Durante o evento, o estado de embriaguez de Flair tornou-se perturbador, levando a uma situação desconfortável e fora do roteiro. Apesar das tentativas de Jim Ross de gerenciar a situação, o caos e a falta de profissionalismo eram significativos demais para serem ignorados. Os funcionários da WWE decidiram que JR, como figura sênior e apresentador, era responsável por não controlar melhor a situação, o que resultou em sua demissão da empresa. Jim Ross reconheceu que a decisão de ter Flair no painel era questionável, dado seu recente trauma pessoal. Ele refletiu que foi uma má ideia incluir Ric Flair naquele momento, considerando o estado emocional e psicológico em que Flair se encontrava devido à morte de seu filho. Ainda assim, não faz muito sentido demitir um homem pelo comportamento de outro, não é mesmo? Mas se você acha que isso foi estranho, vamos falar sobre uma das demissões mais estranhas da história do wrestling profissional. A saída de Frankie Kazarian da WWE em 2005 tem uma história interessante que envolve um pedido da gerência que ele recusou. Conhecido por sua capacidade atlética e habilidade no ringue, Kazarian entrou para o território de desenvolvimento da WWE, a OVW, em 2005. Ele fez sua estreia na televisão no episódio de 14 de julho de 2005 do Velocity, um programa secundário criado para mostrar talentos emergentes. Durante seu curto período no Velocity, ele competiu contra lutadores como Nunzio e Scott Deuce-Hotte. Apesar de ter se mostrado promissor, ele foi usado principalmente em combates de baixo escalão e não recebeu oportunidades significativas de desenvolvimento de personagem ou enredo. De acordo com várias fontes, foi pedido a Frankie Kazarian que cortasse o cabelo para se adequar às exigências de imagem da empresa. Entretanto, Kazarian valorizava seu cabelo comprido e achava que ele era parte integrante de sua personalidade. Consequentemente, ele recusou o pedido. Sua recusa em cortar o cabelo foi a razão pela qual ele foi demitido. Sim, a WWE o dispensou em agosto de 2005, apenas 6 meses depois de sua entrada na empresa. Frankie, um lutador profissional experiente, construiu uma sólida reputação no circuito independente e na TNA antes de assinar com a WWE. O circuito independente e a TNA eram conhecidos por oferecer aos lutadores mais liberdade criativa do que o ambiente mais controlado e roteirizado da WWE. Depois de deixar a WWE, Kazarian retornou à TNA, onde se restabeleceu como um dos melhores artistas. Ele teve um sucesso considerável, ganhando vários campeonatos e participando de histórias de alto nível. A decisão de Kazarian de deixar a WWE permitiu que ele buscasse oportunidades que estivessem mais alinhadas com seus objetivos de carreira e estilo de luta livre. Kazarian falou sobre sua experiência na WWE em várias entrevistas. Ele apreciou a experiência de aprendizado e a exposição que a WWE lhe proporcionou. Apesar de se mostrar promissor, ele estava insatisfeito com a direção que sua carreira estava tomando e com algumas das exigências impostas a ele pela gerência da WWE. O problema da WWE é que você é demitido se não fizer o que eles mandam, mas também é demitido se fizer exatamente o que eles mandam. Permita-nos explicar. A demissão de Muhammad Hassan da WWE é uma das mais controversas da história da empresa, em grande parte devido à natureza sensível de seu personagem e ao momento de certos eventos. Muhammad Hassan, interpretado por Mark Copani, foi apresentado em 2004 como um personagem árabe-americano que se sentia discriminado nos Estados Unidos pós 11 de setembro. Apesar de sua rápida ascensão e envolvimento significativo na história, sua carreira sofreu uma reviravolta dramática em 2005 devido a um segmento altamente controverso no SmackDown. No episódio de 7 de julho de 2005 do SmackDown, Hassan se envolveu em uma história
em que convocou homens mascarados para atacar o Undertaker. Esse segmento foi ao ar apenas alguns dias após os atentados à bomba em Londres, o que levou a um clamor público e a uma atenção negativa significativa da mídia. Dado o contexto do mundo real, a representação foi vista como altamente insensível e recebeu críticas severas de vários meios de comunicação, incluindo o New York Post e o TV Guide. A reação foi intensa, e a UPN, a emissora que transmitia o SmackDown na época, pressionou a WWE a remover o personagem Muhammad Hassan de sua programação. Como resultado, a história de Hassan foi abruptamente encerrada e ele foi eliminado da TV após uma luta contra The Undertaker no Great American Bash, em 24 de julho de 2005, quando recebeu um Last Ride no palco, encerrando simbolicamente sua carreira na WWE. Após esse incidente, a WWE decidiu liberar Mark Copani em setembro de 2005. A controvérsia em torno do personagem, do segmento e da pressão da emissora efetivamente encerrou a carreira de Muhammad Hassan na WWE e levou Copani a se aposentar pouco tempo depois. Tudo porque o homem fez o que lhe disseram para fazer. Felizmente, ele não chamou o público de idiota. Isso teria sido a gota d'água. Deus sabe que nenhum lutador da WWE jamais insultou o público. Brad Maddox estava na WWE desde 2008, inicialmente ganhando reconhecimento como árbitro antes de fazer a transição para um papel na tela. Ele atuou notavelmente como gerente-geral do Raw e esteve envolvido em várias histórias, muitas vezes como uma figura controversa alinhada com a The Authority. Seu mandato como gerente-geral e seu tempo como lutador o mantiveram sob os olhos do público, embora ele tenha enfrentado críticas e reações mistas de fãs e colegas. A demissão de Brad Maddox da WWE em 2015 foi resultado de um incidente durante uma promoção antes da partida escura nas gravações do SmackDown. Maddox usou a frase "cocky pricks" ao se dirigir ao público de Indianápolis, o que teria irritado Vince McMahon e outros funcionários da WWE. Apesar da aparente trivialidade do comentário, ele levou à sua demissão imediata da empresa. Após o incidente em Indianápolis, Maddox foi informado pelos funcionários da WWE para arrumar suas coisas e ir embora. Vince McMahon não deu a Maddox a oportunidade de se explicar ou se defender, marcando o fim abrupto de sua carreira na WWE. O próprio Maddox confirmou esses detalhes em entrevistas após sua demissão, expressando surpresa com a decisão e destacando a falta de comunicação de Vince McMahon antes de sua demissão. A demissão destacou a sensibilidade da WWE em relação a comentários públicos e seu controle rigoroso sobre a conduta e a apresentação de seus talentos, mesmo durante segmentos não televisionados. Apesar do fim de sua carreira na WWE, Maddox continuou a buscar oportunidades no mundo da luta livre sob diferentes personas e fora do guarda-chuva da WWE. Eu me pergunto se o próximo lutador de nossa lista também insultou o público da promoção rival da WWE durante sua aparição lá enquanto ainda estava sob contrato. Robbie McAllister, metade da equipe de tag da WWE, The Highlanders, foi demitido da WWE de forma incomum e altamente divulgada em 2008. Sua demissão foi atribuída, em grande parte, à sua participação em um evento da TNA, enquanto ele ainda estava sob contrato com a WWE. Esse incidente se tornou um momento decisivo em sua carreira, o que acabou levando à sua demissão. O principal evento ocorreu quando McAllister foi visto pelas câmeras participando de uma gravação da TNA em março de 2008. Essa aparição foi vista como uma violação significativa das expectativas da WWE em relação a seus talentos, pois essencialmente promovia uma organização rival. McAllister disse que sua decisão de comparecer ao evento da TNA não tinha a intenção de causar problemas, mas sim uma escolha pessoal
que levou a consequências imprevistas. Ele admitiu que foi uma atitude idiota e reconheceu a falta de benefícios que trouxe para ambas as organizações. McAllister enfrentou uma reação imediata dos funcionários da WWE e de seus colegas após o incidente. Ele contou como retornou ao hotel onde os talentos da WWE estavam hospedados e assumiu a responsabilidade por suas ações, compreendendo a gravidade de seu erro. Essa ação, embora louvável, não atenuou as consequências. A reação incluiu repreensões significativas de figuras importantes da WWE, incluindo The Undertaker e Fit Finlay, que esclareceram a gravidade da infração. Se há um homem que você não quer irritar, esse homem é o The Deadman. Mais tarde, McAllister refletiu que o incidente na TNA foi a gota d'água, e não a única razão para a sua saída e a de seu parceiro. Ele admitiu que ele e Rory McAllister, a outra metade do The Highlanders, não se defenderam efetivamente na WWE. A falta de política nos bastidores e de defesa de si mesmos contribuiu para a falta de impulso na empresa, e eles não deram à WWE motivos suficientes para mantê-los. Mas poderia ter sido pior. Imagine se, Deus nos livre, Robbie McAllister tivesse mostrado sua personalidade na tela. Uma ex-entrevistadora de bastidores da WWE, Dasha Fuentes, foi dispensada em abril de 2019. Sua demissão surpreendeu a muitos, inclusive a própria Dasha, pois os motivos apresentados pela WWE foram um tanto vagos e inesperados. De acordo com Fuentes, seu gerente lhe disse que ela estava sendo dispensada devido a uma série de eventos, mencionando especificamente um pequeno erro durante uma entrevista ao vivo com Roman Reigns no Monday Night Raw. Durante essa entrevista, houve um pequeno erro, mas Fuentes acreditava que não era significativo o suficiente para justificar sua demissão. Inicialmente, ela foi retirada da TV e informada de que não iria à WrestleMania, o que a levou a pensar que poderia ser mandada de volta para o NXT, onde havia trabalhado anteriormente como locutora de ringue. Outros detalhes surgiram, sugerindo que Vince McMahon não estava satisfeito com o desempenho de Fuentes. Os relatórios indicaram que McMahon considerou seu discurso redundante e pausado, o que contribuiu para a decisão de dispensá-la. Entretanto, novas informações fornecidas por Dasha contradizem as alegações iniciais de Vince McMahon. Dasha Gonzalez, agora funcionária da AEW, disse recentemente a Chris Jericho em seu podcast que lhe foi dito repetidamente para falar mais baixo quando trabalhava para a WWE. E, como Dasha Fuentes, entrevistadora nos bastidores. De acordo com a confusa locutora, a gerência da WWE sempre lhe dizia que ela tinha personalidade demais e que não deveria mostrar nenhuma expressão facial. Basicamente, eles queriam um robô. O mais desconcertante é que alguns dos melhores entrevistadores da WWE tinham muito carisma. Basta pensar em Min Jin, Jonathan Coachman e Renee Young. Todos esses nomes tinham uma coisa em comum. Eles tinham personalidade. Por alguma razão estranha, no entanto, a WWE não queria isso de Dasha. Eles a demitiram logo após a WrestleMania 35. Embora Gonzalez admita que ela não se encaixava muito bem na empresa em geral, está claro que eles tiraram tudo o que a teria contratado em primeiro lugar. Apesar do fim abrupto de sua carreira na WWE, Fuentes refletiu positivamente sobre seus 5 anos na empresa, enfatizando seu crescimento e as oportunidades que teve de viajar e trabalhar em vários shows enquanto se recuperava de uma lesão. Qual dessas demissões da WWE fez menos sentido? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.